Com toda certeza, a Idade Média foi um dos momentos mais marcantes da humanidade. Com os costumes meio peculiares e a moda um tanto exótica, a Idade Média acaba sendo bem diferente de outras eras. Mas será que você sabe tudo sobre esse período? É isso que veremos no vídeo de hoje. Enquanto no Egito Antigo, os gatos eram altamente reverenciados e associados com uma figura sagrada, na Idade Média, especialmente na Europa, a visão sobre esses animais era completamente diferente. Os gatos passaram a ser considerados criaturas demoníacas e maléficas, principalmente devido à crença da Igreja Católica da época, que associava os felinos às bruxas. A Igreja acreditava que os gatos, por sua natureza misteriosa e independente, eram animais ligados ao ocultismo, sendo até considerados ajudantes das bruxas nas práticas de feitiçaria. Como resultado, muitos gatos foram cruelmente mortos, como parte de uma tentativa de eliminar o que era visto como ameaça espiritual. No entanto, essa superstição teve um efeito devastador. A morte de tantos gatos, que antes ajudavam a controlar a população de ratos, causou um aumento significativo da população desses roedores, o que levou a uma série de problemas graves, como a propagação de doenças como a peste bubônica, e o aumento da sujeira e da infecção nas cidades. Nessa época, as condições de vida nas cidades medievais eram bastante difíceis, e isso incluía a falta de saneamento básico e esgoto. Nas casas, não havia banheiros ou um sistema adequado para o descarte de resíduos, então as fezes e a urina eram jogadas nas ruas e até nos rios, o que acabava poluindo ainda mais os ambientes urbanos. Essa falta de cuidado com a higiene causava sérios problemas de saúde, já que a água das fontes e dos rios, que as pessoas usavam para beber, ficava contaminada. Como resultado, a água foi gradualmente substituída por bebidas alcoólicas, como a cerveja, que era considerada mais segura, pois o álcool ajudava a matar alguns germes. Curiosamente, até as crianças tomavam cerveja, mas em uma versão mais diluída, com menos álcool, para que fosse seguro. Esse hábito de beber cerveja em vez de água acabou se tornando uma solução, devido à falta de recursos e à propagação de doenças pela água contaminada. A moda masculina na Idade Média era bem diferente da que vemos hoje. Durante esse período, surgiram os primeiros saltos, que eram usados principalmente pelos cavaleiros. Eles tinham uma função prática, ajudar a manter os pés firmes nos estribos durante as batalhas e caçadas, garantindo mais estabilidade enquanto montavam seus cavalos. Além disso, a maquiagem também era comum entre os homens da época. Eles a usavam para clarear a pele e esconder imperfeições, como manchas ou cicatrizes, buscando um visual mais jovem e impecável. A maquiagem era especialmente popular entre os nobres, já que os produtos eram caros e não acessíveis a todos. A moda feminina na Idade Média também era bastante diferente da que vemos hoje. As mulheres da nobreza, por exemplo, usavam chapéus em formato de cone, conhecidos como enins. Esses chapéus eram um símbolo de status e elegância e podiam chegar a vários metros de altura, dependendo da riqueza e posição social da mulher. O enin era frequentemente adornado com tecidos finos, joias e outros enfeites, refletindo o poder e a riqueza da família. A moda das mulheres da alta sociedade era voltada para mostrar sofisticação e uma imagem idealizada de beleza e pureza, que também era reforçada pelos vestidos longos e justos, além de acessórios como véus e cintos decorados. Na Idade Média, já existia algo parecido com o que hoje chamamos de fast food. Claro, não era como os de hoje, mas havia opções rápidas para quem não tinha tempo de cozinhar. Nas ruas e praças, os vendedores ofereciam alimentos como pães, carnes assadas e grelhadas, sopas e até peixe, principalmente nas cidades perto de rios ou do mar. Também eram comuns as tortas empadas, recheadas com carne ou legumes. Esses alimentos eram rápidos de preparar e acessíveis, uma maneira prática de se alimentar no dia a dia medieval. Eventualmente, todos nós já espirramos em algum momento da nossa vida, seja por uma gripe, alergia ou até mesmo por um simples resfriado. No entanto, na Idade Média, essa reação natural do corpo era interpretada de maneira bem diferente. Quando alguém espirrava, não era visto apenas como um simples reflexo do corpo, mas como um sinal de que o corpo estava sendo invadido por demônios ou espíritos malignos. A simples presença de uma gripe poderia levar as pessoas a crer que algo sobrenatural estava em jogo.
Quem estivesse apenas lidando com os sintomas de uma doença comum, poderia ser tratado com uma desconfiança imensa, tudo por causa de um espirro. Para ser considerada uma bruxa, não era tão difícil assim. Qualquer comportamento ou característica que fugisse do padrão da época poderia te colocar sob suspeita. Se você estivesse doente e resolvesse fazer um chá simples para aliviar os sintomas, já estava praticando feitiçaria na visão de muitos. Se fosse uma pessoa mais rebelde, que questionava as normas ou preferia se isolar, também poderia ser vista como uma bruxa. E a aparência? Isso também contava muito. Se fosse considerada feia ou, ao contrário, bonita demais, já estava no caminho errado. E até mesmo um cabelo ruivo, algo completamente natural, poderia ser visto como um sinal de bruxaria. Em uma época cheia de superstições, qualquer diferença era motivo para acusações, e muitas pessoas foram injustamente perseguidas apenas por serem diferentes, ou por se comportarem de maneira que não se encaixava nos padrões estabelecidos. Além da lista de características que podiam te tornar uma bruxa, as punições para quem fosse acusada de bruxaria eram extremamente cruéis. Uma das mais brutais era a prática de amarrar as mãos e os pés da pessoa e jogá-la no rio. O julgamento era simples e cruel. Se a pessoa afundasse e morresse, ela era considerada inocente, como se isso provasse que não estava envolvida com o mal. Mas, se sobrevivesse, isso era visto como um sinal de que ela era culpada. Nesse caso, a pessoa seria perseguida, e provavelmente queimada na fogueira. Essas práticas mostravam um sistema de justiça baseado na ignorância e na superstição, onde o destino de uma pessoa dependia de crenças populares e não da razão. Se não bastasse o espirro, ou as características que te faziam suspeita de bruxaria, até ser canhoto podia ser motivo para ser acusada. Ou seja, se você tivesse um domínio maior da mão esquerda do que da direita, isso era interpretado como um sinal claro de que você tinha feito algum pacto com o diabo. Naquele tempo, a ideia de ser canhoto era vista como algo estranho e fora do comum, já que a maioria das pessoas usava a mão direita. Por essa razão, quem usava a mão esquerda com mais facilidade era considerada alguém com habilidades fora da normalidade, o que facilmente levava à acusação de bruxaria. Essa crença fez com que muitas pessoas fossem injustamente acusadas e perseguidas, apenas por terem uma característica natural que não se encaixava nas normas da época. A higiene na Idade Média era sem dúvida, bem diferente da que temos hoje. Os papéis higiênicos como conhecemos, simplesmente não existiam, e as pessoas precisavam se virar com os recursos disponíveis na época. Para se limparem após usarem o banheiro, usavam coisas como palha, musgos, folhas, e em alguns casos, até pedras, o que era no mínimo pouco prático e bem desconfortável. Além disso, as fezes eram jogadas diretamente nas ruas e nos rios, o que não só tornava o ambiente poluído, mas também insuportavelmente fedido. Bom pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar aquele like e, é claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que virão por aí. Muito obrigado por assistir até aqui, e até logo!